Oi, turma, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa aula de hoje em relação à atividade do exercício proposto no último vídeo, tá bom? Em relação às vozes verbais. Então, vamos lá. Na primeira questão, ela pede o quê? Pede para você fazer a passagem da voz ativa para a voz passiva analítica ou vice-versa. Letra A. Os ladrões invadiram as lojas. O que vocês vão fazer nesse caso? Analisar a oração. Ela está na voz ativa ou está na voz passiva? Os ladrões invadiram a loja. O invadiram. Quem está sendo o agente da ação? É ladrões ou a loja? Quem está sendo o agente da ação é o sujeito ladrões. Então, ela está na voz ativa. Vou passar para a voz passiva. Na voz passiva, o meu verbo, ele vai o quê? Virar uma locução, em que eu posso usar o verbo auxiliar ser, estar, mais o meu verbo no particípio. Lembram? Na estrutura, no vídeo que eu falei para vocês. Então, essa frase irá ficar como: as lojas foram invadidas pelos ladrões. As lojas, que era o meu objeto, passa a ser o meu quê? Sujeito paciente, e os ladrões, que era o meu sujeito agente, passa a ser o meu agente da passiva. Ok? Vamos a B. João acariciou o cachorro. Quem fez a carícia? Foi João ou foi o cachorro? Foi João. Ele é agente da ação. Então, aqui é uma voz ativa, vai passar para a voz passiva. O cachorro foi acariciado por João. Na letra C, as crianças foram levadas por Felipe. As crianças, elas foram agentes da ação ou foi Felipe? Foi quem? Foi Felipe, que foi o agente. Que tá o quê? Após uma locução verbal, foram levadas. Foram, o verbo ser, e levadas tá o verbo no particípio. Então, eu tenho o quê? Uma voz passiva analítica. Vou transformar para a voz ativa. Felipe levou as crianças. O rei era adorado pela população. Nessa oraçãozinha aí, o rei, ele é agente da ação, ele pratica a ação, ele recebe a ação. Ele o quê? Ele recebe essa ação. Então, ele vai para a ativa. A população adorava quem? O rei. Os turistas admiravam a obra de arte. Quem admiravam? Eram os turistas ou a obra de arte? Os turistas. Então, ela está na ativa. Vou passar para a passiva. Vai ficar: a obra de arte foi admirada pelos turistas. Ok? Espero que tenham compreendido a questãozinha. Vamos à questão número 2, que é a da tirinha aí que temos a borboleta. Borboletas são atraídas pelo cheiro das flores. Ai, minha língua. Ai, ai, ai. Incensos de rosas. Aí o que ela vai pedir na primeira questão lá? Por que a borboleta gritou repentinamente? Ela teve um motivo, não foi? Porque a borboleta, ela é atraída pelo cheiro de rosas. E o que tinha o cheiro de rosas? O incenso. Então, a resposta da A será: porque ela foi atraída pelo cheiro do incenso de rosas, achando que fosse uma flor de verdade, uma flor verdadeira, e acabou se queimando, ok? Na B, nesse trecho, há uma oração na voz passiva analítica. Vamos voltar aqui. Quem é que está na voz passiva analítica? Nessa tirinha, está no primeiro quadrinho. Qual é o primeiro quadrinho? Borboletas são atraídas pelo cheiro das rosas. Borboletas é o quê? É o meu sujeito paciente o cheiro da rosa. Vai ser o quê? O meu agente da passiva. São atraídas, eu tenho uma locução verbal. Eu tenho o quê? O verbo ser mais o verbo atrair no particípio. Então, a resposta daí da letra B será: borboletas são atraídas pelo cheiro de flores. C. Explique com que sentido a voz passiva analítica foi utilizada nesse trecho. Foi qual o sentido? Foi no sentido de foi utilizada para explicar que as borboletas não desempenham a ação, e sim sofrem a ação. Lembre, na voz ativa, o sujeito pratica a ação. Na voz passiva, ele recebe a ação, ok? Vamos à próxima, número 3. Passe a oração que está na voz
passiva analítica para a voz passiva sintética. Na voz passiva sintética, vocês recordam que a estrutura é verbo mais a partícula ser. Então, essa frasezinha ficará: atrai-se as borboletas. Por quê? A borboleta lá na minha oraçãozinha, o agente da passiva, ele vem, mais o meu verbozinho para ser acompanhado pela partícula ser. Na página seguinte, vamos aqui à questão 3, em que vocês vão classificar os trechos destacados em voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Relembrando, voz ativa pratica a ação, voz passiva recebe a ação e voz reflexiva pratica e recebe a ação. Então, lá na primeira, eu tenho em negrito, seguido pelo fiel escudeiro. Ele vai estar o quê? Na voz o quê? A passiva, ele está recebendo a ação. Na segunda, aproximou-se do espelho e mirou-se desanimado. Prestem atenção aí que eu tenho o quê? A partícula C. Então, se ele aproximou-se do espelho e mirou-se, também significa que ele está praticando a ação e recebendo a ação. Então, ele vai estar na voz reflexiva. Pesquisadores encontram um tubarão pré-histórico. Quem encontrou? Foi o tubarão ou foi os pesquisadores? Os pesquisadores. Os pesquisadores, ele é o quê? O agente da ação, ele pratica essa ação. Então, ele está na voz ativa. Um tubarão pré-histórico foi encontrado por pesquisadores na região de Algarve, em Portugal. Nessa questão aí, vocês percebem que eu já encontrei uma locução. Foi encontrado. Se eu encontrei essa locução, já sei que vai ser o quê? Uma voz passiva analítica, ok? A questão número 3 é em relação à interpretação do texto. Essa aí já é uma questão em relação à professora Amanda, tá bom? Na página seguinte, na página 7.4, a questão 1 pede para vocês classificarem em VP, que é voz passiva, e VA, voz ativa. Vamos lá, vamos analisar a primeira oração. O jogador marcou um belo gol na última semana. Quem marcou um belo gol? O jogador. Ele é agente da ação, ele que praticou a ação, ele está recebendo a ação. Ele está praticando a ação, então ele está na voz ativa. O ônibus atrasou bastante na tarde de ontem. Quem atrasou? Foi o ônibus ou foi a tarde de ontem? Foi o ônibus, então ele está na voz ativa. A bola foi atrasada de modo muito forte pelo zagueiro. Quem foi atrasada? Foi a bola ou foi o zagueiro? Foi a bola, sendo que a bola está praticando a ação ou é o zagueiro que pratica a ação? O zagueiro, então ele está na voz passiva, o quê? Analítica. Olha aí, foi atrasada, locução verbal, verbo auxiliar e verbo principal. O computador foi desligado inadequadamente na última vez. Temos o que aí, turma? Temos uma outra locução do verbo auxiliar e do verbo principal, o verbo ser, mais o particípio. Então, a minha alternativa será a letra C, VA, VA, VP, VP. A questão número 2 é também de interpretação. Tá, recicla-me ou te devoro. Temos aí o quê? Uma esfinge, não é isso? Então, ele dá o quê? Uma intertextualidade, é a letra D. E na última questão, pedem para vocês o quê? Passar para a voz passiva a frasezinha. E esse ingênuos continuam mandando contas em seu nome. Eu tenho lá, continuam mandando, uma locução verbal, que eu vou transformar para ativa. Então, na ativa, o meu agente passa a ser o quê? O sujeito. Então, faz toda a inversão e a única alternativa que vai fazer essa concordância vai ser a alternativa D. E contas em seu nome continuam sendo enviadas por esses ingênuos, ok? Tem uma atividade extra para vocês estarem praticando para a compreensão do conteúdo. Essas questõezinhas vocês vão responder se está na voz ativa, na voz passiva ou na voz reflexiva. Lembrando que na voz passiva vocês vão classificar em analítica ou sintética, ok? Qualquer dúvida, gente, é só me passar um e-mail. Professora Vânia Soares, Vânia com 2 M's, @hotmail.com. Professora Vânia Soares, @hotmail.com, ok?
Eu tiro todas as dúvidas para vocês. Grande beijos e até a próxima.